Então a gente vai falar hoje sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11 e 12, que é sobre o egoísmo. Então, primeiro é importante a gente se lembrar que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Quer dizer, se não tivesse o egoísmo, a humanidade seria muito melhor. Então, por que que o egoísmo ele é essa chaga tão ruim? Porque é uma questão que a gente precisa trabalhar dentro de nós mesmos, individualmente. Não é fácil a gente dizer para o outro, quer dizer, é muito fácil a gente dizer para o outro, você é egoísta. Mas a parte mais difícil é que a gente consiga combater esse egoísmo que está dentro de cada um de nós. Não só combater, mas identificar esse egoísmo. Quais são os fatores que me levam a ter o egoísmo na minha vida, né? O que me motiva a ser egoísta? E essas reflexões muitas vezes são tão profundas que a gente tem muita dificuldade de identificar, né? E pensando o egoísmo como negação da caridade, quer dizer, se fora da caridade não há salvação, a caridade é o caminho do combate a esse egoísmo. Então, pensando então que na caridade a gente consegue olhar para o próximo sempre com uma visão fraterna, se a gente consegue olhar para o próximo, para ajudar o próximo na caridade, o egoísmo é o extremo oposto, em que a gente só consegue pensar em nós mesmos, ou principalmente no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo de amor, não é? Então, quando a gente fala que o egoísmo é a negação da caridade, é quando a gente não consegue pensar no outro em primeiro lugar, né? Então, Jesus foi o nosso principal exemplo de caridade, né? A caridade em que ele não ajudava os outros, ajudava a todos, na verdade, sem ver a quem, né? Então, mesmo dentre os apóstolos, muitos ficavam chocados ao ver que Jesus estava ali ajudando uma prostituta, ou estava ajudando alguém um adúltero, enfim. Então Jesus ele sempre ajudava aos doentes, né? Todos aqueles rejeitados Jesus ajudava. Então ele foi nosso maior exemplo dessa caridade em que a gente não vê a quem está ajudando, simplesmente ajuda, né? E o oposto disso, quem foi o nosso maior exemplo de egoísmo? Foi o Pôncio Pilatos, que era foi quem julgou Jesus, né? Que no fim ele, na verdade, não quis se responsabilizar pelos seus próprios atos, então ele lavou as suas mãos, né? Da responsabilidade desse julgamento de Jesus. Então ele colocou para o próximo essa responsabilidade, né? Por quê? Porque ele estava envolto em interesses, né? Não era interessante para a imagem dele, não era interessante para os negócios dele, né? Que ele fosse o responsável por esse julgamento. Então ele pensou primeiro nele do que no que é justo, pensou primeiro nele do que ele, mesmo ele sabendo que Jesus não tinha culpa de nada, ele não tomou a responsabilidade para fazer o bem. Então isso faz parte do grande exemplo de egoísmo, né, que a gente pode ter por aí. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o egoísmo, tá? E depois eu vou falar sobre o oposto do egoísmo. O que acontece é que a gente tem ainda muito em nós muitos instintos, certo? Então a gente ainda é tomado pelas nossas emoções, né? E esses instintos que muitas vezes são egoístas. E aí como que a gente pode perceber isso? Que muitas vidas passadas a gente sempre foi egoísta, por muitas vezes. Então, o nosso espírito sabe trabalhar nessa frequência. Então, nosso espírito sempre, muitas e muitas vidas, né, conquistou as coisas à força, conquistou as coisas, só o mais forte ganhava, só o mais poderoso prevalecia, não é? Então, é isso que o nosso espírito sabe fazer. Então, o natural para o nosso espírito ainda é ser egoísta. É pensar nos nossos interesses, não pensar necessariamente só no outro, né? Então, é uma coisa que a gente precisa lutar contra si mesmo.
lutar como a gente sempre fez em outras vidas. Claro que a gente não se lembra, mas instintivamente vem, né, esses escudos que a gente usa, as máscaras que a gente usa para se proteger, né? E aí essas máscaras muitas vezes têm tudo a ver com o nosso egoísmo, né? Pensando só na gente. Então, desculpa. Então, a gente acaba virando exclusivista, a gente quer as coisas só pra gente, a gente acaba virando querendo tudo a partir da violência, pelo poder, né? A gente fica muito vaidoso, a gente vira mentiroso, né? Porque muitas vezes o egoísmo faz com que a gente queira se esconder, esconder os nossos sentimentos, esconder as nossas fragilidades do outro. Então a gente nunca se entrega, enquanto egoísta, a gente nunca se entrega completamente numa relação, por exemplo, a gente nunca se entrega ao outro, né? A gente fica com medo muitas vezes, né? Então o egoísta, ele tem esse medo de perder, né? De perder qualquer coisa, né? Perder às vezes a falsa imagem que tem de si mesmo, né? Ou ele tem medo de perder as coisas materiais que tanto preza, que muitas vezes o egoísta é muito ligado na matéria, né? Então, eu tô falando o egoísta, mas somos todos egoístas em algum nível, né? Por isso que é a chaga da humanidade. Então, quando a gente conseguir ter um pouco menos dessa ligação com a matéria, desse apego com a matéria, que a gente tem muito ainda, né? Aí a gente vai se afastando dessas manifestações que o egoísmo gera no nosso espírito. E aí a gente vai se esforçando, né? E aí eu acredito que é uma questão de esforço, porque não é natural ainda do nosso espírito se esforçar para fazer mais o bem, mais a caridade, ajudar mais o próximo, né? E aí eu queria levantar uma coisa interessante, que seria o seguinte: o oposto de egoísmo seria o quê? O amor próprio, né? Só que esse que é o ponto. Muitas vezes a gente se diz que tá tendo muito amor próprio, né? A gente se engana, talvez, né? Se engana, dizendo, não, mas é que eu me amo, por isso que eu tô fazendo isso, por isso que eu me protejo, por isso que eu não quero deixar ninguém entrar, por isso que eu quero o melhor pra mim, pro meu pessoal que tá próximo, né? Porque eu me amo e eu não quero que nada de mal aconteça, né? Então, essa relação do amor próprio, a gente tem que entender que o amor próprio, ele é muito maior do que as questões do egoísmo, né? Ele não é condicional. Então, eu não vou me amar só porque quando eu for perfeito, por exemplo, né? Ou só quando eu atingir um patamar que eu estabeleci, por exemplo. Não, quando a gente fala de amor próprio, a gente tem que se amar como somos. Cheios de imperfeições, sim, mas nos amarmos como somos, né? E a gente, tudo bem, então eu me amo como eu sou, então eu não vou melhorar? Pelo contrário, a gente pode sempre querer melhorar, sempre, todos os dias a gente tem que querer melhorar, mas se respeitando também. Então, eu quero ser mais bonita, eu quero. A gente não é esse massinha de modelar, né? Que a gente se molda facilmente para o que a gente imagina que seja o ideal, né? Então a gente vai se amando como somos e nos esforçando para mudar. E aí sim, nosso amor próprio fica verdadeiro. Tudo bem, então digamos que eu já me ame. Agora, esse amor próprio não pode ser maior, ou quer dizer, não pode se sobrepor ao outro, né? A gente tem que buscar sempre pensar em não prejudicar o outro, né? Então esse é o principal também. Temos que nos amarmos e também sempre pensar que esse amor a nós não pode ultrapassar a barreira do desrespeito ao outro. Então, esse limite às vezes fica meio difícil de identificar, né? Até onde que eu tô fazendo isso porque eu acho que eu me amo e que eu tô fazendo pro meu próprio bem, e até onde que eu tô acabando com isso desrespeitando o outro, por exemplo, né? Ou então, quando eu mascaro a caridade como tá bom, então eu me amo e eu tô ajudando o próximo, mas aí eu sempre cobro dele, por exemplo, mas ó, eu te ajudei, hein? Pô, ó, eu te ajudei, né? Então, de alguma maneira, a gente faz isso também, né? A gente cobra essa retribuição de forma que não há necessidade. Quando a gente faz a caridade que nos foi ensinada por Jesus, é uma caridade que a gente faz sem esperar retribuição,
né? Porque quando a gente fica cobrando, de alguma maneira, é uma forma que a gente se sente carente também. A gente também quer receber esse amor, né? Se você está dando amor para o outro, você também quer receber. É natural do ser humano querer receber esse amor que a gente muitas vezes acaba não recebendo, não é? Muitas vezes a gente recebe até ingratidão, não é assim? De quem a gente está fazendo a caridade, né? Então, quando a gente fala então de amor próprio, é importante lembrar que a gente precisa assumir os nossos erros, né? Isso também é se amar do jeito que a gente é, assumindo os nossos defeitos, né? Sempre procurando se melhorar. Acho que esse é o principal, é que somos um espírito em constante evolução. Então, aceitar que sim, em diversos momentos eu sou egoísta, tentar me conhecer para que eu possa um dia identificar quais são as causas do meu egoísmo e tratar a fundo, né? Tratar aí os porões do nosso inconsciente para que possa ter esse acesso a quem somos de verdade e o que causa esse nosso egoísmo, para aí sim a gente poder trabalhar. Porque dia a dia a gente vai tendo essas percepções, né? Então a lição de casa é que a gente possa se perceber todos os dias, perceber quais são as motivações que me fazem ser egoísta, não cair na, na pegadinha, né, que a gente se engana, né? Então a gente acha que a gente tem os melhores motivos para ser egoísta, não é? Ah, não, eu tô fazendo isso pela minha família. Eu tô guardando todo o meu dinheiro, não faço nenhuma caridade porque eu quero que meus filhos tenham um futuro, né? Então, a gente vai se enganando nesse processo do egoísmo e colocando essas barreiras que não necessariamente são o que a gente precisa pensar, né? Então, aproveitar esse momento de quarentena para que a gente possa pensar menos egoístamente, né? Para que a gente possa aproveitar esse momento em que, de alguma maneira, estamos conseguindo passar por essa situação e também ajudar ao próximo, nem que seja ouvindo, nem que seja fazendo uma videoconferência com aquela vovozinha que está carente, ajudando algum amigo que a gente sabe que é mais depressivo, né? Então, isso é pensar não só no nosso bem-estar, mas é pensar no outro. E também ter amor próprio, né? Porque sabemos que quando a gente vai fazendo bem, a gente também recebe muito bem, mesmo que a outra pessoa às vezes nem valorize tudo que a gente faz por ela, né? Então, vamos tentar fazer esse amor sem esperar retribuição, que esse é o amor que Jesus pregava, né? Então, o principal ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e isso a gente tem aprendido mais agora nas nossas orações, né? Amar ao próximo, e essa é a grande missão da nossa nova empreitada aqui na Terra, amar ao próximo, mas não pode esquecer de jeito nenhum de amar a si mesmo, sem ser egoísta. Essa é a pegadinha, a gente tem que prestar atenção se a gente está se amando ou se a gente está sendo egoísta. Vocês querem comentar?